Eu tenho aqui a participação das pessoas. Eu tenho uma amiga aqui, minha amiga, sua pergunta é enorme. A Sandra de Patrocínio tem 50 anos, teve Covid em 2020. Ela está com medicação e constatou um inchaço no miocárdio. E aí ela está tomando remédio e tal, aliás, não toma mais remédio para o coração, suspendeu, mas ela falou que está sentindo um cansaço em algumas atividades, como por exemplo, limpar a casa, varrer o quintal, sinto dores nas costas e no pescoço. E aí, é um sinal de alerta para minha amiga lá de Patrocínio, a Sandra? Isso, então lembrar que o cansaço, né, que é um sintoma muito comum presente no consultório, ele tem muitas causas. Na maioria das vezes, ele está mais relacionado ao sedentarismo, à falta de prática de atividade física. Nós vamos envelhecendo, Mônica, e nós vamos perdendo condicionamento, né? Nós vamos perdendo musculatura. Então, as mesmas atividades que a gente estava acostumado a fazer antes, com a idade a gente vai tendo dificuldade. Principalmente se a gente está acima do peso, né? Principalmente se a gente não está fazendo atividade adequada, se a gente não está dormindo bem. Então, o cansaço ele se manifesta de uma maneira mais evidente. Mas é claro que, especialmente essas pessoas que têm esses fatores de risco, se eles começam a experimentar uma sensação de cansaço, de falta de ar, de taquicardia nas atividades físicas, ou mesmo dor no peito, que não tinham antes, isso deve ser considerado um sinal de alerta e a pessoa precisa procurar um cardiologista para passar por uma avaliação clínica, fazer alguns exames para tentar descartar. Será que isso é só relacionado à idade, ao sedentarismo, à obesidade, ou será que está associado a um problema cardíaco? E aí a gente tem também os exames que são feitos, por exemplo, o cateterismo, né? Ele é uma pequena cirurgia, né, João? Tem uma amiga que pergunta, o idoso pode fazer quando tem problema cardíaco? É indicado fazer? Isso, então nós temos um arsenal vasto, né, de exames que a gente pode avaliar o indivíduo, tanto quanto a sua função, por exemplo, o eletrocardiograma, o ecocardiograma, a cintilografia, são exames que avaliam a função do coração. E tem outros exames, como o cateterismo, que avaliam se tem obstrução nas artérias, na circulação, essas obstruções que vão levar ao infarto, né? Então o cateterismo é um exame excelente, quando bem indicado, e ele pode ser realizado por recém-nascidos até indivíduos de 100 anos de idade. Ele precisa ser bem indicado, né? E quando ele é indicado com precisão, ele é um exame fundamental na investigação da doença coronária. As minhas amigas estão participando muito aqui, viu, João, com você. Uma perguntou, mas quando saber que eu estou tendo um infarto? Você até falou agora há pouco desses sintomas e gostaria que você reforçasse. E aqui a Dalva, ela falou que a mãe dela tem hipertensão e tem momentos que ela sente a queimação, né? Subindo no estômago até a garganta, queimando tudo. Ela fica quase sem ar e aí quando vai verificar a pressão, tá lá em cima. É infarto? Isso, então é outra dificuldade que a gente tem, né? E por isso é importante a pessoa que está sentindo isso passar por uma avaliação médica, né, Mônica? Porque algumas coisas confundem o diagnóstico do infarto. O infarto é quando uma artéria obstrui, entope, e falta sangue para uma parte do coração. É um quadro gravíssimo, onde a gente acha que 1 em cada 3 que tem isso vai morrer, não vai dar nem tempo de chegar no hospital. É claro que as pessoas que chegam no hospital têm uma chance maior de sobreviver, né? Eles vão receber o tratamento e aí uma minoria vai morrer. A grande maioria vai conseguir ser salva, né? Então precisa chegar, mas tem gente que não tem nem oportunidade de chegar. É aquele infarto que a gente chama de súbito, né? Esse não tem como, fulminante o pessoal chama, né? Agora, ela perguntou assim, como fazer o diagnóstico do infarto e diferenciar, né, se é um pico de pressão ou se é um infarto? Então, o diagnóstico de infarto ele é dado por 3 critérios. A dor, então, no caso, ela tem uma dor que pode ser de infarto, mas precisa de outros 2, ou de um eletrocardiograma, que confirme essa suspeita de que está faltando sangue no coração, ou alguns exames de sangue, que são chamadas enzimas cardíacas, que a gente colhe no indivíduo que está com suspeita de infarto. Então, quando tem essa dor associada a uma alteração ou do eletro ou do exame de sangue, é confirmado o infarto. Você está reforçando a gente ficar atento e procurar o atendimento. E aí eu li também na Sociedade Brasileira de Cardiologia que é preciso conscientizar também os médicos, né? O pessoal que vai receber, tanto as mulheres principalmente, mas como os homens também, para esse, digamos assim, para que seja o tratamento feito na hora, não é? Isso, Mônica. Então, assim, infelizmente, a gente que trabalha no hospital terciário, né, no hospital da universidade, a gente recebe casos de pessoas que procuraram pronto-socorro 2, 3 vezes e foram enviados de volta para casa sem o diagnóstico correto, né?
Então, a gente, né, nós que temos alunos, residentes, a gente sempre reforça essa necessidade de lembrar que o infarto agudo do miocárdio é a doença que mais mata hoje no Brasil e no mundo. E vem, como a gente colocou, matando cada vez mais mulheres, né? E como a manifestação dos sintomas na mulher é mais atípico, né, Mônica? É importante que os médicos do pronto-socorro, que muitas vezes não são especialistas, estejam ligados nessa possibilidade, né? E que façam um eletrocardiograma, interpretem o exame corretamente e encaminhem para um centro terciário, né? Um centro especializado no tratamento, porque quanto mais precoce for iniciado o tratamento, menores vão ser as sequelas e a chance de morte. Tem uma amiga aqui, para a gente fechar rapidinho, a Elânia do Santa Mônica, tem arritmia e faz uso desse medicamento aqui. Corre o risco de infarto? A arritmia é um sintoma que pode ocorrer, uma doença que pode ocorrer independente da obstrução na artéria, né? É uma medicação que ela está tomando que é adequada para o controle da arritmia e ela precisa fazer um acompanhamento médico para entender se essa arritmia está relacionada a uma falta de circulação de sangue para o coração, uma ameaça de infarto ou se é uma coisa isolada. João, muito obrigada mais uma vez por estar aqui comigo e fazer esse alerta pra gente, tá? Eu que agradeço o convite e um bom dia, boa semana a todos. Com o coração bem tranquilo e bem cuidado. Dr. João Lucas Oconel, cardiologista, com a gente no Manhã Total. Eu vou pro intervalo e já volto lá na cozinha da Vasti. Não sai daí.